Tá sem Beleza. nota, né? Sem problemas, então. Então vamos continuar a gravação, porque valeu nota é diferente de valer a nota, né? Sim, No sim. valer a nota pode dar BO pro meu lado, no valeu nota, né? É Sim, tá simplesmente uma certo. correção. Uhum. Certo. Então, continuando. Vamos ver a próxima aqui. Calcule a derivada da função. Beleza, vamos ver as funçõezinhas aqui. Bem, tem várias regras que a gente tem que seguir, né? Mas eu me pergunto, essa aqui já era tipo uma segunda lista, né? Porque na primeira prova tu teve que estudar limite, certo? Isso, a primeira prova foi limites. Ah, Exatamente. beleza. Então teve limites antes de tudo. É. Ótimo. Ó, eu até que fui bem nessa matéria, eu fiquei com 7 em fundamentos. E a geometria Aham. analítica, eu fiquei com 8,2. Não vou Tá esquecer bom. desses 2 décimos. 2,2. Oxe. Mas eu tive mais tempo de estudar, entendeu? Esse segundo bimestre, que para mim tá terrível. E geometria analítica tende a ser mais fácil que cálculo mesmo. É, né? Se bem que assim, sendo sincero, quanto à dificuldade de uma lista de cálculo 1, essa lista tá bem fácil, tá? Então, tá fácil mesmo, isso é verdade. Pois é. Não tá nossa, né? É Tomara algumas que, coisinhas que eu preciso pontuar, sabe? Para me sentir mais segurança na hora da prova. É tomara que mais isso. continue esse nível assim, porque poderia ser bem pior assim, sabe? Sim. Bem pior. Vamos lá então. Ah, como fazer essa primeira derivada aqui? A gente tem uma série de regras que tem que decorar. Infelizmente, tem que decorar. Isso, Deixa eu que te são mandar no meio WhatsApp que aqui. as fundamentais lá, né? Isso, eu vou te mandar no WhatsApp uma tabela de derivadas que todo mundo usa há muito tempo aqui no Brasil. Se tu procurar no Google, é a primeira que aparece. Eu usei há 10 anos atrás, quando fiz cálculo. Legal. E é isso. Então, lá na tabela, tu vai ver uma série de regras aqui. Mas a primeira que a gente tem que aplicar é o fato que essa função tem somas, não é mesmo? Sim. Tem esse cara, tem esse, tem esse, tem esse. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. A derivada das somas é a soma das derivadas. Isso é bíblico, tá na Bíblia isso. Beleza. Significa? Significa que se tu tem uma soma É só dentro da tua você. função, tu pode fazer a derivada de cada um dos termos somados, né? Isso, é isso. Separadamente. Tá. É que, então, isso aí tá parecendo. Para mim, eu fiz isso, falei, mas parece tão fácil. Eu falei, gente, será que tem mais alguma coisa para É fazer? isso, é fácil mesmo. Que bom, né? Continue assim, tomara que Ai, continue bem Jesus fácil. Cristo. O que que acontece, então? Sim, nós vamos fazer a derivada de cada um dos caras, então eles não vão se alterar, não vão se modificar. Eventualmente, se tu quiser, talvez dê para simplificar uma coisa ou outra, mas nesse caso aqui Uhum. não. Então, vamos escrever bonitinho aqui. Esse risco significa o símbolo de derivada, tá? Beleza. Tem que derivar o que está riscadinho. Beleza. E aí, qual que é a derivada de ANAX? Isso está na tabela, se tu não Elevado a sabe. x mesmo, né? É o próprio, não É muda o nada. próprio, né? A derivada de ln de x está na tabela. Se tu precisar, eu acho que é a derivada Uhum. 7. Opa, vamos ver aqui. Acho, não lembro, né? ln É difícil lembrar. ln de. Acertei, ó, de cabeça. É um sobre x aí, na verdade, né? Um Porque sobre tá x, com o exatamente, fim. porque tem o linha lá, né? Então, mas Isso. o que, que é o linha, né? O linha, como o próprio enunciado da tabela fala, na verdade, o u é uma função de x. A derivada está sendo feita em x, mas o u é uma função de x, do tipo como se tu estivesse fazendo, por exemplo, uma f de x, eita, uma f de x igual, no caso do ln, né, um ln de x quadrado mais 3x, por exemplo. Qual seria a derivada do ln de x quadrado mais 3x? Seria u' sobre u. Quem é u? O esse cara. O esse cara aqui dentro. Ah, tá, Então, na entendi. parte de baixo ficaria o u, como está na Uhum. lista. E na parte de cima, o linha. Quem é o linha? A derivada do u. A derivada do u é 2x mais 3. Tá. Então, é isso que quer dizer, tá? Uhum. É isso que quer Por dizer isso esse que u tá linha. com zinho, entendi. Isso. Claro que esse negócio de u linha u, ele tem toda uma teoria por trás, que é a famosa regra da cadeia. Certo. E, claro, a regra da cadeia tem suas dificuldades e tal,
Uhum. Eventualmente a gente chega lá. Por hora, vamos só seguir a tabela. Tá bom. Vamos continuando então. Seno de x. Qual que é a derivada do seno de x? Seno de x, deixa eu ver aqui. Deve Vai ser assim. ser. É o cosseno, né? Vai Isso, ser o cosseno cosseno de x. positivo, exatamente. E qual que é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Isso, pronto, está derivado. Só isso. É isso só, né? Só isso. Não dá para fazer nenhuma simplificação aqui. Então, Entendi. é o que dá para fazer. Show. Agora a segunda é um pouquinho mais feia. Vamos lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Também é baseado em regras. E a principal é essa regra que eu escrevi aqui. Beleza. E a gente vai poder quebrar isso em várias derivadinhas, né? Então, novamente, vamos apelar para a tabela. Que não tem jeito, né? Não tem como eu olhar para o tangente e saber qual que é a derivada dele. Tem que decorar. Bem, até tem, né? Uma vez que tangente é seno de x por cosseno de x, daí teria que fazer a regra do quociente. Mas é tão chato isso que é melhor decorar, né? Tá. Eu acho muito melhor decorar. Uhum. Qual que é a derivada decorada da tangente? Então, tá lá na tabela. Deve ser a 8. É a Quer dizer, deve ser a... Não sei, vê lá qual que é. Vamos lá. Vai ser a secante elevado ao quadrado E isso, a de derivada é a x. secante ao quadrado. Muito bem. Secante ao quadrado de x. Sabe o que é uma secante? Cara, não lembro. Secante é 1 sobre cosseno, tá? 1 sobre cosseno. Uma forma de escrever 1 sobre cosseno mais rápido. Entendi. Só isso. Então, a reta secante, por exemplo, na geometria, é uma reta que passa por 2 pontos ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo exatamente, mas é uma reta que cruza 2 pontos de uma função. Então, a gente chama de reta secante. A reta tangente passa em um só. São só algumas Uhum. uns nomezinhos aí, né? Então tá bom. O log de 3x aqui. Qual que é o log de 3x? Qual que é a derivada do log, né? A derivada do log é um pouquinho mais complicada. O log, na Porque a gente verdade, sabe a aqui derivada tá. do ln, não a do log, né? Uhum. A A do do log log tá que vai, na verdade, vai ser 1 sobre 1. vezes o log, né? É isso mesmo. Isso, vezes, exatamente, vezes o log. Não pode esquecer desse vezes o log, que tá aí toda a diferença pro ln, né? Por que a Hum, derivada do ln é simplesmente 1 sobre u, né? 1 sobre x, sei lá. uhum. Porque o ln, ele é o logaritmo de base e, não é mesmo? Sim. O log de e, o e é um número, acredito que tu saiba que o e é um número, né? Uhum. É o ln. Muito bem. E a derivada do log, de um log de qualquer base, base A é qualquer base, Uhum. é o log dessa base A do e, Tá. do próprio e, do número neperiano. Então, se aqui fosse e, no lugar do A fosse e, ou seja, se fosse o ln aqui, em outras palavras, Uhum. tu ia ter o ln de e, que a gente sabe que é 1. ln de e é o número 1. O log de qualquer coisa, se essa coisa for a base, vai dar 1. Né? Tá. Por isso que a gente ensina lá no ensino médio que o log de 10, do 10 é 1, né? O log de 10 é 1. A gente fala isso lá no ensino médio. Por quê? Porque aqui não aparece, mas é o 10, na base do log normal. Entendi. Então é por isso que a gente acaba trabalhando mais com ln do que com log nessas derivadas, porque esse termo aqui é muito chato, né? Se for ln, o logaritmo, se o logaritmo for ln, esse termo não aparece. Muito bem, então, de acordo com a tabela, vai ficar o linha sobre u. Quem é o linha? É x, então vai ficar 1 sobre x. Essa parte aqui é essa, tá? Uhum. Certo. Log, base 3, do e. Pronto, derivei. A derivada disso é isso. Tá bom? Tá, beleza. Alguma dúvida? Não, até agora não. Então tá bom, tô pondo fé. Qualquer dúvida é só falar. Belezinha. 5x, isso também está na tabela. Deixa eu olhar aqui. Mas Opa. está meio escondido porque tem um A no lugar. Opa. Será que é o A elevado a 1 aqui?
Esse mesmo, esse mesmo. né? Então vai ser A elevado a U, aqui tá A elevado a U, aí que multiplica ln de A e multiplica a derivada de U, é isso mesmo? É isso aí que eu falei? Acertou, isso mesmo. Isso aí, show. Então, ó, uma vez que tu tem essa tabela ou que tu decore ela, as Eu coisas vou vão dar uma ficar bem decorada. facilitadas, né? É isso aí. Então, bem, qual que era mesmo? Fala de novo, que eu não lembro esse de cabeça. É o próprio 5x, né? LN de 5, né? Eu acho que é isso. Isso, 5x ln de 5, que multiplica a derivada do x. Isso, que no nosso caso é 1, então, né? Não muda. Uhum. É aquele caso de novo, né? Se fosse um x quadrado aqui, daí ficaria 2x multiplicando. Isso, 2x multiplicando, né? Como não é, né? Então, é isso. Então, perceba novamente que por que a derivada do e na x é o próprio e na x, né? Porque, né? Que a gente fez isso e deu o próprio na x, né? Por quê? Por causa dessa coisa aqui que tu acabou de ver, o ln do 5. Né? O ln de A. Se o A fosse E, seria ln de E, que é 1. Que é 1, né? Então, por isso que mantém constante quando é E. Beleza. Tá, e qual que é a derivada de 1 sobre x à sétima? Aqui é o papel. E aí? Esse Qual que é a aqui, derivada? na tabela, eu não estou identificando, na verdade. É a regra do polinômio. A regra do tombo lá. Que você derivou hoje para mim várias vezes. Né? Se a gente tem uma função que é x na n, a derivada é n, x na n menos 1, certo? Tá. Né? Qual que é a derivada do x quadrado? É 2x. Então, por causa dessa regra aqui, né? Certo. Então, porque o n é o 2. Vai ficar 2x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 2x. Agora, qual que é o nosso n quando nós estamos falando de uma função aqui, 1 sobre x à sétima? Mas o x está embaixo, professor. É, mas a gente vai usar uma regra de potência. Dá para jogar esse cara para cima. Regra que a gente aprende também no médio lá. Que quando a gente tem um expoente na parte de baixo, a gente pode jogar ele para cima com o sinal trocado. Então, eu ia falar isso, eu falei, mas não deve ser Mas é isso. Não deve confiança, ó. começar por aí. O mais Tá vendo importante como eu tô é a com a autoconfiança. minha Pois baixa é, autoestima? tá com baixa autoestima, é isso Ai, mesmo. meu Deus do céu. A gente só aprende com alta Doido. autoestima. É verdade. Senão tudo que é. Na verdade, tudo na vida, né? A gente não consegue fazer nada se tiver com baixa autoestima, porque a gente acha que vai estar fazendo errado, e daí não tem como aprimorar, né? Nossa. Mas vai Apesar por de que, mim. ó, eu tô há um ano dando essas aulas, né? Eu peguei a parte. Eu tô, na verdade, estou naquela parte de produtos notáveis. O fundamental, eu estou pegando ali equação de primeiro grau. O que é legal é que você tem que pesquisar e você acaba aprendendo mesmo, né? Com Eu tô certeza. gostando dessa parte aí. A Porque gente aí, aprende quanto. muito ensinando, né? Exatamente, né? É uma outra história mesmo, é verdade. Certo. Então, qual que é a derivada de x na menos 7? Então vai ser x menos 7. É só isso mesmo. A derivada de x na menos 7, isso aí, qual que é? Ah, tá. Então aí no caso seria menos 7x? É, né? Elevado a menos 8. Elevado a menos 8, isso, porque Tem que diminuir um em cima, né? diminui 1, né? Tá. Isso. Entendi. Menos 7, legal. Elevado a menos 8, porque tirou 1. Isso aí. Muito bem. Pronto, então tá derivado, né? A funçãozinha foi derivada. Pronto. Tá, beleza. Show. Matemática no Mackenzie. Quais Doideira o outras negócio. matérias difíceis tu tem? Porque matemática tem umas matériazinhas barra pesada. Então, como é licenciatura, o restante é meio que cidadania, identidade, sabe? Umas coisas assim mais para puxadas para licenciatura. Tem também ética, Ah, tá. cidadania. Esse semestre, né? Mas vai ter coisa difícil também. Vai. Eu vou pegar a grade lá para já meio que me preparar. Tem umas Pegar os coisas bem barra livros assim pesada. que vai vir, tem mesmo. Tem álgebra moderna, umas coisas assim que é barra pesada. Nossa. Pode Quando eu fiz crer. engenharia, eu fiz produção, então produção não pega muito pesado, não, essa é a verdade.
Onde tu fez? Eu fiz na Anhanguera na época. Ah, tá. Bem, vamos pro próximo. Vamos para essa questãozinha aqui. E aí, se essa questão aparecesse na sua frente, valendo R$ 1 milhão, você ficaria milionária? Putz, acho que não. Sério, que pena. Sério, sério. Porque, Derivável. ó, eu lembro que eu fiz essa lista faz um tempinho já, foi acho que o finalzinho do mês passado. Cara, eu fiz naquilo que eu te falei, né? Eu ia puxando exemplo na internet, fazendo, eu, tipo, não aprendi a fazer, essa é a verdade. Eu meio que fiz para entregar a lista. Aí você Aham. me perguntar se eu lembro como é que eu descobri se é derivável ou não, eu já não lembro o que tem que considerar, entendeu? Para saber se é contínuo ou não, eu não lembro. Eu vou dizer assim, ó, tudo que tá nessa lista aqui é extremamente necessário que você saiba. Certo. Tipo, não é aquelas coisas assim que a gente vê na faculdade e nunca mais usa. Ah, que Vai ter bom. muito Pelo disso. menos, né, a gente sabe que é uma coisa que Va- Na faculdade tem muito disso. é, né? Mas isso que tá aqui, tudo tu tem que saber de cor, assim. Tá. É mega importante. Então, a função ser derivável, né? É uma coisa importante. Não tão importante quanto o que a gente estava vendo até agora, mas é bem importante também. Tá? Então, vamos lá. Como provar que uma função é derivável, né? Existe uma regrinha. Na faculdade te passaram algum tipo de material já? Tipo um livro, um Olha, PDF, alguma coisa assim? a gente tem acesso à biblioteca e aí a gente acaba tendo acesso a esse livro do O problema do livro Lisa, né? desse livro, qualquer livro, na verdade, é que eles são muito matemáticos, assim, Uhum, vão muito a fundo em alguma coisa que talvez não valha tanto a pena se focar. sim. Mas é só esse livro mesmo. Para essa matéria, para essa disciplina, foi só esse livro. Portanto, eu lhe enviei uma apostila. Opa, Eu acho que essa apostila ela é mais direta ao ponto e vai te ajudar mais, tá? legal. Legal. Certo. Ah, valeu, Então, chegou aqui. isso. Eventualmente, você pega para ler ela. Eu vou até, na verdade, antes de continuar esse problema, mostrar na apostila esse problema, tá? Uhum. Então, deixa eu abrir aqui. Para tu aí aprendendo a mexer na apostila. Beleza. Então, bem, essa apostila ela tem todas umas coisas de matemática básica aqui, mega importantes, né? Relações trigonométricas, Legal, isso daí tem que dar uma propriedade estudada. de log, propriedade exponencial, isso aqui tem tudo saber de cor, tá? Uhum. De hiperbólico aqui pode ignorar tudo. Tá. Função par, ímpar, limite notável, importante no cálculo. Questão de função par e ímpar é sempre importante. Aqui tem uma tabelinha de derivadas e uma tabelinha de integrais, beleza? Tem toda uma coisa aqui meio introdutória que a gente vai pular, coisa de fundamento, de médio mesmo. Uhum. Daí aqui na parte de limite, ele vai explicando aqui o basicão do limite, e ele vai explicando essa questão aqui de limites laterais, olha só. Né? Porque uma função, ela pode não ter limite num determinado ponto. A gente Certo. calcula o limite às vezes, mas às vezes a função não tem limite. Isso vai ocorrer quando você estiver estudando uma função e você notar que pela esquerda e pela direita do mesmo valor de x, você vai ter valores de y diferentes. Né? Isso está ocorrendo nessa função esquisita aqui, ó. Que atrás Certo. do A é essa reta decrescente, depois do A é essa reta crescente. E Uhum. elas começam em pontos diferentes, tá vendo? Uhum. Na verdade, a da esquerda acaba em x igual a, mas acaba em um y diferente na que a outra começa. Então Uhum. existe essa descontinuidade aqui, tá vendo? Entre a função, na função. Esse Sim. buraco aqui. Então esse buraco é uma descontinuidade. Essa função ela não é contínua. E isso é uma coisa importante aqui no cálculo, porque para que o limite exista, essa regra aqui ela tem que ser respeitada. O limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. Ah, Tem tá. que dar Para o ela ser mesmo valor. derivável, ela tem que ser contínua. Para ela ser derivável, ela. Bem, aqui eu estou falando da B primeiro, porque a B vem antes da A na teoria. Tá.
Ela ser contínua vem antes dela ser derivável. Entendi. Né? Porque para ser derivável, agora tu me pegou, eu acho que não precisa ser contínua. Deixa eu Uhum. procurar no Google aqui. Para uma função ser derivável. É, vamos ver assim. Função derivável. Deve aparecer o quê? Mas eu estou falando de continuidade, por enquanto. Uhum. Né? Tá, belezinha. Beleza. A diferenciabilidade, né? O estudo de diferenciabilidade. Porque para ser derivável, eu acho que não precisa ser contínuo. Não precisa. Ah, Não, tá. não precisa, não precisa. Beleza, não Mas precisa. vamos falar só da continuidade, que é mais importante. Então, para que ela seja. Bem, primeiro eu estou falando do limite aqui, porque tu já vai ver por quê. Então, ela precisa ter limite. E para ter limite, precisa que o limite pela esquerda seja igual ao limite pela direita. Tá? Nem toda função isso ocorre. Tipo essa do desenho, tipo essa aqui, ó. Também. Uhum. Tipo essa aqui. Não, essa aqui ela tem limite, porque pela esquerda e pela direita dá o mesmo valor. Tá? Certo. Então, vamos voltar lá. Eu estou dizendo isso porque, como tu notou no desenho, para que ela seja contínua, para que não tenha um buraco no meio dela, é necessário que o limite exista. Uhum. Então, o limite pela esquerda e pela direita dessa função aí, no ponto específico que a gente está trabalhando, tem que existir. Tá bom? Entendi. Então, vamos ter que fazer o limite dessa função pela esquerda e pela direita do ponto específico que a gente está estudando, que no caso é o zero. Certo. Note que a grande distinção dessa função ocorre no zero. Né? Uhum. A esquerda do zero, a equação dessa função é uma, a direita é outra. Certo. Né? Ó, pra você, na lista, eu lembro que eu fiz isso. Mas o que tá difícil é por que que eu fiz isso, entendeu? Fui Pois pegando, é. né, entendeu? Eu fui pegando ali no livro, o livro tem muito exemplo, e aí não fica claro, e daí fui no Responde Aí, e lá tem, né, a resolução passo a passo, mas é só a resolução. Você explicando assim o porquê, nossa, daí clareia tudo para mim aqui. Assim, grosso modo, para que uma função seja contínua, ela precisa passar por 3 regras. Só as 3 regras que eu vou falar agora. Certo. Primeiro, que a função tenha limite no ponto. Então, Uhum. para a função ser contínua em um determinado ponto, o limite nesse ponto tem que existir. Então, como a gente está pensando no zero aqui, né, se é contínua em zero, o limite no zero tem que existir. Se o limite existir, tu tem que ir para o segundo teste. O segundo teste é: a função existe em x igual a zero? Ou seja, ela é definida em x igual a zero? Se ela for definida, passou no segundo teste. Uhum. E o terceiro teste, tem que passar nos 3. O Certo. terceiro teste diz o seguinte: o limite tem que ser igual ao valor que a função é definida no ponto. Tá. Então, esses são os 3 testes. O limite existir, ela ser definida no ponto, e o valor do limite ser igual à definição no ponto. Beleza. Então, vamos ver, essa função, ela tem limite? Vamos dizer, ela existe limite em x igual a zero? Como a gente acabou de ver, para o limite existir, pela esquerda e pela direita tem que dar o mesmo valor. Uhum. Pela esquerda e pela direita do zero. O enunciado está dizendo que à esquerda do zero, quem vale é x ao quadrado. Então, a gente vai falar assim, ó. A gente quer que o limite de x tendendo a zero pela esquerda, ou menos significa esquerda, tá? Uhum. Tem que ser igual ao limite pela direita. Mas quem é que é a função à direita do zero? É essa aqui. Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Para x maior que zero significa a direita do zero. Certo? Uhum. Porque o que está à direita do zero? Os valores positivos. 0,0001, que é um valor positivo. Aí vai. Por isso que eu tenho que colocar o menos x quadrado aqui, porque é o que ele mandou fazer quando eu pegar valores maiores que zero. Certo. Então, agora que a gente fez essa distinção, a gente aplica o limitante. Vamos aplicar. Aqui a gente aplica da zero. Aqui a gente aplica também da zero. Então, como o valor é o mesmo, o limite existe. Beleza, passou na primeira regra. Agora vamos para a segunda regra. A função é definida no ponto? Para isso, a gente pode olhar para a definição da função, que está aqui. Note que aqui ele fala x igual a zero. X menor ou igual a zero, certo? Uhum. Então significa que ela é definida no zero específico.
Tá Entendi. aqui. Se o x for igual a zero, quem manda, quem vale é essa equação. Então, ela existe. De acordo com o enunciado, ela existe. E a gente sabe, então, que o f de x igual a zero vai ser o x ao quadrado igual a zero, que é o próprio zero. Uhum. Passou no segundo teste. Como ela é definida em x igual a zero e o seu valor é f de zero igual a zero, passou no segundo teste. Teste de continuidade. Certo. Agora vamos para o terceiro. Terceiro teste. O limite é igual à definição? Sim, né? Porque a gente reparou que é zero aqui, na definição, né? Onde se ela está definida no ponto, tem um valor que é zero, de acordo com o enunciado, e o limite também deu zero. Então, como deu tudo zero, ela, sim, o limite é igual à definição. Certo. Fica que passou no terceiro teste, e sendo assim, a função é contínua. Beleza? Ah, beleza. Beleza. Vai contínua. Se tu fizer um gráfico disso aí, não vai ter buracos. Vai ser uma coisa contínua, vai ser meio estranha, porque são duas equações distintas, né? Uma é uma parábola para cima e outra é para baixo, mas ela vai ser contínua, elas vão estar na mesma linha. Em outras palavras, a gente chama de teste do lápis também, o teste da continuidade. O que seria o teste do lápis, né? Se tu precisar tirar o lápis do papel para desenhar a tua função, significa que ela não é contínua, né? Faz sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu te mostrar uma função clássica que não é contínua. Vou te mostrar aqui no GeoGebra. Conhece o GeoGebra? Conheço, mas eu nunca usei. Mega importante ir usando ele, hein? Então, essa Legal aqui é a para dar uma função 1 olhada. sobre x, olha só. Ela tem um baita de um buraco aqui, né? Então, ela tem uma Uhum. parte aqui na esquerda, outra parte aqui na direita, e tu, obviamente, vai ter que tirar o lápis do papel para desenhar, né? Sim. Então, ela é descontínua. Ah, legal. Né? Vou Isso instalar ele acontece aqui. de modo geral quando tu tem funções racionais, assim, com termo na parte de baixo, né? Por exemplo, aqui. É a mesma função, só que deslocada ali pro 10, tá vendo? Uhum. Por aí vai. O GeoGebra é muito bom. Nossa, legal para dar uma. Agora você explicando, agora ficou bem claro. Ele te mostra muitas coisas aqui, ó. Uma parabolazinha, ó. Aí tu pode mostrar para os teus alunos aqui, né, quando tu explicar sobre a parábola, o que altera se tu mudar os numerozinhos dela, né? Olha só, eu tô mudando o A aqui. Então o A ficou negativo, a parábola ficou virada para baixo. Uhum. E quanto menor o número, mais gordinha a parábola é. Próxima de zero, ela vai virando próximo de uma reta, porque se é Sim. zero, x quadrado não existe, vira uma equação de uma reta mesmo. O Ah, B legal. aqui faz um deslocamento lateral, olha só. Então, né, vai te ajudar a fazer várias coisas aí. Né, ó, perceba que se o B for zero, o vértice é justamente no C. Aqui, ó, quando está se Legal. aproximando do zero aqui. Né? O vértice é justamente ali no eixo Y. E o C, ele altera simplesmente a altura da tua função. Quanto maior o C, mais para cima ou mais para baixo ela tá. Então o GeoGebra é bom porque ele nos mostra assim como é que funciona a função. Se eu colocar Legal. uma outra função aqui, ele mostra até os pontos de interseção. Legal mesmo. Esse tipo de coisa ajuda muito. Beleza, então a gente fez ali a primeira continha. Contínua ela é. Agora vamos ver se ela é derivável. Note até que eu acredito que o professor quis, de forma implícita, indicar para vocês que ela ser derivável não tem nada a ver com ela ser contínua. Por isso que ele pediu derivável Entendi. primeiro. Porque se Uhum. precisasse ser contínua, ele pediria primeiro a continuidade, né? Eu penso assim. Hum. Nossa, professor, quando a gente cria uma questão, a gente sempre faz as questões de forma didática, para que o aluno vá percebendo propriedades do problema ao passo que ele vai respondendo as questões. Entendi. Então, como
ser derivável não tem nada a ver com ser contínua, ele colocou contínua depois. É uma forma de indicar. Agora, ela é derivável? Bem, para ser derivável, tem uma regra também. Para a função ser derivável, é necessário que a derivada pela esquerda, ou melhor, vamos dizer assim, que não é bem a derivada, que, como é que eu posso dizer? Coeficiente angular, na verdade, mas vamos dizer a derivada para resumir. Beleza. Derivada pela esquerda e pela direita do ponto em questão seja o mesmo. Então, a derivada, vamos dizer assim, o valor numérico da derivada, melhor, o valor numérico da derivada seria coeficiente angular. Tudo está na apostila. Então, bem, o que a gente tem que fazer aqui é derivar as duas funções, que é o x² e o menos x². Né? E aí? Que aí, no caso, x² vai ser 2x. Isso. E o menos x² ficaria menos 2x, né? Isso. Então, 2x e aqui menos 2x, exatamente. Nós vamos estar falando a mesma região aqui para fazer os testes, tá? Uhum. Então, bem, aqui eu acho que tu já reparou, óbvio, né? Pela esquerda e pela direita, a hora que eu jogar o zero ali, vamos dizer assim, zero pela esquerda deu zero. E o zero pela direita também deu zero. Então, como os dois deram o mesmo valor, significa que a função é derivável. Certo, beleza. Se tivesse dado valor diferente, vamos dizer assim, não seria derivável. O que estaria acontecendo? Pela esquerda e pela direita do mesmo ponto, tu teria retas tangentes com inclinações diferentes. Né? Entendi. Lembra que eu falei que a derivada era a inclinação da reta tangente no ponto? Uhum. Então, se fosse uma função esquisita, né, tu teria à esquerda uma reta tangente, à direita outra reta tangente. Então, não é derivável. Porque ser derivável tem a ver com a inclinação da reta tangente. Beleza? Perfeito. Beleza. Bom. Show. O próximo probleminha. Derive as funções. E aí? Sabe derivar essa funçãozinha? Bom, e aí a gente tem, agora não temos mais somas, né, de derivadas, né? A gente tem uma Tem uma multiplicaçãozinha, multiplicação. né? Isso aí. Mas o conceito é aquele, deriva o que está dentro dos parênteses, é isso? E depois multiplica os... Não. Existe a regra da multiplicação. A regra do produto, a gente chama. Aqui eu não vou lembrar. Ela tá na tabela, mas eu vou te mostrar na apostila. Ah, legal, tá na tabelinha, depois eu vou dar uma olhada. Na tabela eu acho que ela é a terceira regra, não sei. Então, vamos lá. Nossa. Regra do produto, página 116. Ó, se tu tem duas funções, na verdade tu tem uma função, mas tu identifica nela uma multiplicação, como você mesmo identificou agora, Uhum. você pode utilizar a regra do produto, é uma forma de derivar. Então a regra do produto é assim, você identifica a tua função como uma multiplicação de funções, Uhum. você pode dizer que a derivada é o seguinte, é a primeira normal vezes a derivada da segunda, mais a segunda normal vezes a derivada da primeira. Então, a derivada daquela função, em outras palavras, pode ser feita em partes, fazendo as derivadas separadamente e depois juntando. Certo. Certo? Então, tem um exemplo aqui, olha só. Olha esse exemplinho. x² vezes raiz de x. Aqui, tu identifica claramente uma multiplicação, né? x² multiplica o raiz de x, duas funções Sim. distintas. Uhum. Então, pela regra, como eu falei, derivada da primeira vezes a segunda normal, Certo. mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Uhum. Agora é só fazer as derivadas. Qual que é a derivada de x²? 2x. Por isso que ficou assim. Certo. E aqui, qual que é a derivada de
X Ah, tá. elevado ao meio. Continuou a raiz de x, porque está multiplicando, né? Então derivou o primeiro e aí continua ali, só reescrever Isso, o mesmo. outro só continua, Tá, exatamente. beleza. E agora no outro, deriva agora a raiz, né? A gente está Ah, da derivando a raiz. raiz. Vamos ver. É, isso aí é uma outra forma de escrever a raiz quadrada, não sei se tu lembra. Sim, é 1/2, né? Meio, na verdade, né? Isso, raiz Então, quadrada é a mesma coisa que x elevado a meio. x elevado a meio. Nossa, deixa eu entender o que ele fez aí, então. Então, na verdade, ele pegou o x ali, esse 1/2 raiz de x. Nossa, o que ele fez aí? Não tô entendendo. Caraca. Bem, regra do produto, novamente aqui, ó. Primeira normal vezes a derivada do segundo, mais o segundo normal vezes a derivada do primeiro, ok? Essa é a regra. Sim. Então a gente identifica esse aqui como primeiro, esse aqui como segundo, certo? Uhum. Então agora a gente vai derivar o primeiro vezes o segundo normal. Isso, até aí, beleza. Mais a derivada do segundo, ainda não está derivado. Isso aqui Entendi. a gente vai derivar ainda. O símbolo aqui é que irá ser derivado. Entendi. Tá, na verdade, o x ao quadrado ali, ele copiou, né? E aí tá Isso. multiplicando pela derivada. Ah, tá, agora eu entendi. Multiplicando pela que nós ainda faremos a derivada da raiz quadrada, Isso, tá. exatamente. Então tem Então, que de derivar. raiz de x, tá, foi para x elevado a meio. Ele Beleza. só reescreveu de outra forma, né? Ah, Raiz quadrada de x e x elevado a meio é a mesma coisa. tá. Isso, beleza. Só duas formas de escrever a mesma coisa. Uhum. Agora tem que derivar. Daí aqui ele derivou o x ao quadrado e ficou 2x. Sim. Continuou multiplicando por raiz de x. Uhum. E Aí na pegou a outra, primeira normal, né? Que é x ao quadrado, e aí isso, derivou o raiz de x, é isso, né? isso. Só que Que, aí a gente escreveu, a gente meio que melhorou aí, né? Digamos assim, escreveu de uma forma diferente, raiz de x. porque a gente usa a regra do tombo, a regra do polinômio, da Certo. derivada do polinômio, para derivar a raiz, né? Como o Tá. x está elevado a um meio passa multiplicando, Uhum. na derivada fica um meio multiplicando, x elevado a um meio menos 1, Certo. né? Que é a primeira regra lá da tabela Uhum. é aquela x elevado a n, a derivada é n, x elevado a n menos 1, certo? Uhum. É a primeira regra que a gente usa. A derivada de x quadrado, 2x, porque o n passa multiplicando e em cima fica n menos 1. Aqui é a mesma coisa. O n passa multiplicando, por isso 1 meio. Certo. E daí fica x elevado a 1 meio menos 1. Quanto é 1 meio menos 1? Quanto é 50 centavos menos 1 real? É Menos meio. menos 50 centavos, menos meio, exatamente. Então ficaria x elevado a menos meio. Mas o que a apostila faz aqui? Ela já faz aquele esquema. Se tu quer trocar o sinal do expoente, tu pode trocar a posição dele na fração. Né? Uhum. Que nem lá naquele x a 1 sobre x a sétima, lembra que a gente fez agora há pouco? Sim, sim, A gente não jogou para cima fazendo x elevado a menos 7? sim. Uhum. Aqui apareceu em cima x elevado a menos 1 meio. Então a gente jogou para baixo. Por Certo. isso que ficou raiz de x aqui embaixo. Entendi. Ou seja, Ah, raiz de... sabe como é que eu estava enxergando também? Tipo assim, meio meio que multiplica 1 sobre raiz de x. Dá na mesma, na verdade, né? Sim, é o que está aqui. É o O que que está está aí. aqui é exatamente isso que você falou. Uhum. Sabe quando você está assim, caramba, não tô... Eu tava enxergando desse jeito. Não, não é a mesma coisa, Jesus. Mesma coisa. Beleza. Então, beleza. Esse é só um exemplo aqui que tem a ver Uhum. com potência, né? Agora vamos para o nosso problema lá. Eu vou fazer a primeira. Bem, não vai dar tempo de fazer a segunda, mas. A segunda vai ser regra do quociente. Tu vai ter que tentar fazer sozinha, talvez em outra aula tu me traz se tiver dúvida. Beleza, beleza. Mas vamos Fechado lá. assim. Vamos derivar esse cara aqui. Então, a gente acabou de ver que na regra, né, a gente viu que numa situação como essa, né, se tu tem uma f de x, que é um, sei lá, um g de x vezes um h de x. A derivada vai ser, vamos dizer assim, melhor, vou pintar de cor aqui as coisas para ficar mais claro. G de x vezes
H de X. Então, a derivada, de acordo com a regra lá, tô só usando a regra, tá? Uhum. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Beleza. A ordem não importa aqui, tá? O importante é que a Uhum. derivada de um com o outro normal, a derivada do outro com o normal. Beleza. Então, agora a gente tem que identificar quem é G e quem é H. Bem, o G é esse cara aqui, né? É o Isso. primeiro. Parênteses inteiro, né? Esse é o G. Então, qual que é a derivada do G? Me fala aí. Vai ser 1 mais E sobre X? Isso. Sobre X, não, desculpa. E elevado a X? Convicção. Tem que falar É, convicção. 1 mais E sobre X. Exatamente. Agora a próxima. O H, quem é o H? É outro cara ali. E aí, qual que é a derivada desse outro cara? vai ser 6x menos 5. Isso. Muito bem. Agora que tu tem essas duas derivadas e as duas normais, virou uma coisa de quebra-cabeça, montar as peças do quebra-cabeça. A gente vai copiar isso aqui Uhum. e vai colocar cada peça em seu lugar. Então, quem é gelinha? Esse cara. Claro, tem que tomar cuidado que quando tem somas assim, tem que sempre colocar um parênteses. É, né? É G aqui. Senão vai dar caquinha. Tudo vai multiplicar o H de X. E o H de X é esse cara aqui. Agora mais a galinha. A galinha é esse cara. E vai ter que ficar um parênteses. E o G é esse aqui. Pronto. Derivado. Só isso. Se for do seu interesse, você ainda pode fazer a distributiva, o chuveirinho, né? E tentar juntar alguma coisa, mas assim já tá pronto, já tá derivado, entendeu? Ah, tá. Essa aí seria a resposta, né? Se Já eu serve como quisesse, resposta. poderia lá fazer a distributiva e depois juntar termos semelhantes, é isso, né? Isso, mas já seria perda de tempo. Eu acho que assim já É, tá bem né? bonitinho já. Ah, beleza. Beleza? Belezinha, Samuel. Então, belezinha. Poxa, espero que você tenha gostado. Espero que tenha Eu dado uma amei, luz aí. amei, amei mesmo. Uma luz no fim do Muito. túnel. É, porque eu fui fazendo atropelado e eu não estava entendendo os porquês, né? Cara, É, você explicando aí agora, perfeito. show, que bom, que bom. Fico feliz. Vou mandar agora os arquivos que a gente fez na aula e vou te mandar também uma. Tu me chamou por onde mesmo? Foi pelo Super Prof ou foi pelo Profs? Ou Foi, foi eu acho por que foi nenhum pelo deles? Super Pro. Ah, tu é lá do Super Prof? Então dá bom. É, Quando tu puder. Mas tá, tu fechou lá com o Super Prof? Tu pagou eles lá e tal? Ou tu só me viu lá no Super Prof e me chamou? não, eu paguei lá, Ah, cheguei tá, lá, beleza, para pagar legal. É que sim. daí tu pode me avaliar lá. Ou avalio sim, Então tá avalio bom, sim. muito obrigado, tá? Eu mandei o Eu link já, agradeço. pode me avaliar nos dois links com a mesma avaliação, copia de uma, cola na outra. Beleza. Beleza, então tá. Logo que eu postar o vídeo no YouTube, eu já te mando o link, beleza? Maravilha. Show, valeu, até a Valeu, próxima. Samuel. Até.